Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano. Fica à vontade, a casa é sua, né? Rapaziada, vamos se inscrevendo no canal aí, deixando o like, tá? Compartilhando esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina aí. Manda nos grupos aí, né? De WhatsApp aí, de Telegram, de Facebook. Ajude a propagar a palavra do Avante Meu Tricolor, mesmo se for para falar mal, né? Pegou, muita gente ficou brava aí com o meu vídeo sobre o vandalismo, né, da estação de metrô lá cometido pelos santistas, né? Aqui vale o debate. Vocês discordando com respeito, né? Não ter pelo menos um respeito, né? Sem ofensa, sem xingar e coisas do tipo, né? Você tem todo o direito. E eu li todas as mensagens, tá? Eu li. A gente tá devendo aqui comentando comentários, como diz o Barolo lá, para dar voz também a vocês, que vocês são parte fundamental nesse processo. Sem mais delongas, né? Sem mais delongas, né? É claro, né? Se você puder virar membro aí também, dar aquela ajudinha financeira aqui pra gente, a gente agradece, porque a gente também precisa desse tipo de incentivo financeiro, porque isso aqui é um trabalho acima de tudo, né? A gente não é hipócrita aqui de ficar mentindo pra você, né? Isso aqui é o nosso ganha-pão, a gente sobrevive com isso. É... Nos últimos dias, moçada, desde quarta-feira, eu tenho alguns guilty pleasures, né? Que eu tenho, assim, que é de acompanhar algumas coisas, alguns setores da imprensa, assim, específicos, né? Tem lá a imprensa do Santos, que eu gosto, acompanho bastante, gosto muito do trabalho dos caras, assisto basicamente todos os canais. Tenho um ou outro do Corinthians, aqui eu vou citar só rival, tá? Porque tem gente de outro estado também que eu acompanho, eu gosto, até serve como inspiração aqui pros vídeos, né? Pra aprender como falar, como se portar na câmera, né? Por mais que eu tenha aí completado, eu completei 21 anos de jornalismo, foram 21 anos escrevendo, né? Não aparecendo de frente pra tela. Então, via de regra, a gente fala errado, a gente respira errado, a gente se veste errado, esse tipo de coisa, né? E para tentar entender também esse novo tipo de comunicação, né? Esse tipo de ferramenta que eu tô aqui também aprendendo, né? Então, nada mais justo que ver quem já sabe fazer, quem já faz há algum tempo, né? E eu tenho sim, eu acompanho alguns aí de rivais aí. Mas desde quarta-feira, o meu foco vem sendo inteiramente no Palmeiras, tá? Eu venho basicamente assistindo tudo que eu consigo, tudo que o YouTube me sugere, porque eu não sei o nome dos canais, né? Só acompanho o Paulo Massini, que eu tenho muito respeito, é um ídolo da profissão, né? Gosto muito do Massini. E o Diego Marada, o Iata, né? Que é meu amigo, posso considerar um amigo, já foi um amigo pessoal, depois a gente se distanciou, mas não por brigas, por coisas da vida mesmo. Eu fui morar em outro estado, ele trabalhou em esportes, eu cobri a polícia, então. Mas são dois jornalistas, né? São dois jornalistas, assim como eu, assim, como muitos que têm canal no YouTube, né? Que por mais que sejam torcedores do Palmeiras, não necessariamente tem aquela pegada da paixão, aquela pegada passional, né? E por que eu tô citando o Palmeiras? Porque basicamente o clima lá tá totalmente azedo. Acho que você aí, apesar de ser São Paulino, respinga, né? Acaba caindo sobre nós muitas dessas opiniões de palmeirenses, né? Depois que eles foram eliminados lá da Copa do Brasil pro Corinthians, né? Acaba sobrando pra gente, né? Cai na gente, né? A gente tá ali no YouTube, o YouTube sugere, né? A gente vai ver televisão, um ou outro comentarista fala do assunto, um repórter ou outro fala do assunto, né? E o bicho tá pegando lá, né, cara? Então, basicamente, a relação da torcida com o Abel Ferreira foi pro saco, a relação da torcida com a Leila foi pro saco. Mas o ponto que eu quero trazer aqui pro nosso debate, e aí eu, felizmente, porque o meu amigo Alexandre Gisbert, esse sim, um amigo pessoal atualmente mesmo, lá no Anotações Tricolores, ele escreveu um editorial na edição de sexta-feira, se não me engano, né? Esse vídeo está sendo gravado no sábado, que, by the way, se você não conhece o trabalho do Alexandre, do Alê, pesquisa lá, né? Joga lá no Twitter, aí nas redes sociais aí.
Ajude lá o Anotações, que é uma ferramenta primorosa que nós aqui do Avante Meu Tricolor usamos sem parcimônia. Usamos e usamos. E o Ale tem uma visão muito contundente das coisas do São Paulo e muito contundente sobre a gestão Júlio Casares, sobre o que é a gestão Júlio Casares, né? E ele escreveu lá um editorial dizendo, né, o silêncio, né? O silêncio sepulcral que foi dos dirigentes, por parte dos dirigentes do São Paulo depois do vexame lá em Curitiba, né? Do vexame, da tragédia que foi a eliminação do São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil. E qual que é o ponto aqui? Eu ia republicar, pedir autorização pro Alê, eu ia republicar isso, né, no site, no nosso site, www.avantemeutricolor.com.br, mas felizmente, pelas circunstâncias da vida, de ter muita coisa acontecendo no São Paulo nas últimas 48, 72 horas, e enfim, o Márcio folgou, basicamente eu tô sozinho no site, então, felizmente eu não tive tempo de republicar essa coluna. Por quê? Porque ontem à tarde Leila Pereira foi lá apresentar o novo reforço do Palmeiras e falou, né? Caiu o microfone aqui, desculpa. Mania minha de ficar mexendo no microfone também, né? Preciso parar com isso. E falou lá com os setoristas do Palmeiras, respondeu perguntas, disse sobre o assunto, né? Já tinha acontecido na própria quarta, né? Na própria quarta, lá na madrugada de quinta, para ser mais exato. O Anderson Barros, tão apedrejado pelos palmeirenses, né? Foi lá, deu coletiva, falou. E aí, cara, é inevitável a gente fazer a comparação, né? Quem do São Paulo falou depois da eliminação na Copa do Brasil? Quem do São Paulo falou? Quem do São Paulo foi e atendeu os nossos amigos setoristas que estavam lá na Arena da Baixada? Quem? O Belmonte parou para falar com o Gabriel Sá, que o Gabriel, eu tô citando o Gabriel porque, se eu não me engano, estava o Gabriel Sá e o Marcelo Braga, do Globo Esporte, né? Foram os que estavam lá. Pode ter tido mais amigos que estejam lá, mas agora me fugiu. Eu só de cabeça só lembro desses dois. O Belmonte falou com o Gabriel Sá? Falou? O Casares falou com o Marcelo Braga? Você viu? Você... O Belmonte foi lá na sala de coletiva com o Crespo ali, como fez o Anderson Barros, respondeu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Não vi. O que eu vi? Eu vi o Casares usar suas redes sociais, como sempre faz, para alardear o retorno do Lucas. Agenda positiva, claramente, né? Vocês entenderam a diferença? Vocês entenderam a diferença? O gerenciamento de crise? E aqui para nós, tá? Aqui para nós. Um gerenciamento de crise do Palmeiras, do rival, do time do outro lado do muro, é bem menor do que o do São Paulo, né? Porque o que se sucedeu depois da eliminação do São Paulo na Copa do Brasil? Se sucedeu que o Jandrei vai embora e o São Paulo, de uma tacada só, vai vender duas das suas principais promessas da base: Henrique do Carmo e Lucas Ferreira. Do nada. Quinta-feira, toma. Do nada. São Paulino que estava de cabeça quente, né? Depois da eliminação, a ressaca moral por ter sido eliminado da forma que foi, com uma derrota de 3-0 nos pênaltis, com o Jandrei fazendo aquela bosta que ele fez, com o Sabino batendo pênalti da forma como bateu, de tudo que tinha acontecido, de uma arbitragem desastrosa. Na quinta-feira o São Paulino acordou, o Jandrei vai embora, beleza, legal. Ah não, o Henrique do Carmo e o Lucas Ferreira também vão. E você viu alguém do São Paulo dar uma entrevista sobre isso?
igual a Leila e o Anderson Barros fizeram no Palmeiras? Você viu? Você viu aí? Você assistiu aí? Mesmo assim, mesmo pros amigos, tá? Tá bom? Mesmo pros amigos. Não precisa ser pra mim. Não precisa ser pro Márcio. Não precisa ser pro Avante, meu tricolor. Não precisa. Não precisa ser pra gente, tá? Não precisa ser pra gente. Pode chamar lá os amigos lá, irem no CT lá. E atender um só de forma exclusiva. Mas você viu alguma porcaria de uma fala? Você não viu. Você não viu, né? Porque esse é o modus operandi da gestão Casares, o silêncio. Esse é o modus operandi do presidente do São Paulo. Não falar, não dar entrevista. O cara é presidente do São Paulo e não dá entrevista. Mas tem uma coisa que você viu. Desculpa. A garganta não melhora com esse tempo. Tem uma coisa que você viu. E você viu aqui no Avante Meu Tricolor mesmo. Inclusive assinada por mim, Rafael Emiliano, tá lá. Pode entrar lá. Tem uma coisa que você viu. Isso eu posso te garantir. Você viu? Não, vamos vender porque, pô, fracassamos em 2 competições, fomos eliminados. São Paulo tá em crise financeira, tal. Isso você viu. Isso você viu. Você viu lá. Jandrei vai ser negócio. Já vinha conversa antes, o jogador se desgastou e tal. Porque é assim que funciona as coisas no São Paulo. Com recadinho. Com recadinho. Agora, colocar a cara aqui, ó. Aqui. Igual fizeram os caras do Palmeiras, você não vê. Você não vai ver. Você não vai ver. Você viu? O seu time foi eliminado pelo Atlético Paranaense, que está na Série B. O que é pior? Você ser eliminado por um rival? Ou você ser eliminado por um time de Série B? Não sei. Você deixa aí nos comentários o que você acha. Eu sei que o São Paulo foi eliminado por um time de Série B. Eu sei que no dia seguinte da eliminação vem a notícia de que o São Paulo vai vender 2 das suas principais promessas a preço de banana. Por migalhas. Por faz-me rir. Vai vender um menino de 19 anos por 8 milhões de euros. Eu falo aqui 8, tá? Eu vi muita gente aí, não, mas você falou que é 8, mas pô, o coleguinha lá falou que é 10. É 10. O São Paulo só vai ficar com 8, porque 2 é do Boa Vista. De novo, no acordo patético, onde ele só vai receber na revenda se o Shakhtar Donetsk lá tiver lucro na revenda. O que tá acontecendo, gente? Isso é motivo para outro vídeo. Isso é motivo para outra discussão. Isso é motivo aqui para a gente chamar os colegas, fazer uma mesa redonda mais apurada sobre o assunto, sobre o quanto São Paulo desaprendeu a vender, quando São Paulo está vendendo mal, como São Paulo está vendendo o almoço para pagar a janta. Isso aí tudo é assunto para outro assunto. O foco aqui, vamos manter o foco aqui, é o rival, que teoricamente está num caos absoluto, tanto o diretor de futebol quanto a presidente falaram. Tanto o diretor de futebol quanto o presidente falou. Respondeu perguntas dos jornalistas. Explicou a situação. Tentou, pelo menos, apaziguar os ânimos. E no São Paulo, o que acontece? Reunião privada com organizada? Recadinho? Não, porque aqui, ó, mandando WhatsApp para jornalista, respondeu o WhatsApp de jornalista, é o suficiente? Você ficou mais, como posso dizer, menos puto da eliminação, porque o jornalista que você acompanha, de novo, não é um ataque pessoal isso contra nenhum dos meus companheiros, meus amigos. Não é um ataque pessoal isso, pelo amor de Deus. É só aquilo que acontece no São Paulo. Telefone sem fio, cada um tem uma fonte. São 5 pessoas no departamento de futebol, o presidente 6, mais um ou outro ali sócio influente 9. Cada um são 9 fontes que atendem teoricamente 9 setoristas. Quantos setoristas tem o São Paulo? Vou fazer uma conta aqui rápida aqui, 12, né? 12. Então teoricamente dá para ter 9 pessoas com informações diferentes. Contando 12 os veículos, tá? Porque, óbvio, o Globo Esporte lá tem 3, né? Outros lugares tem mais de um, mas, assim,
Né? Vamos citar aqui, por exemplo. Aqui. Eu tenho um, o Gabriel Sá tem outro, o Alexandre Vieira tem outro, a Isabela Janola do Lance tem outro, o Globo Esporte tem outro, quem mais aqui de cabeça? Marcelo Bacejo lá da Gazeta Esporte, todos eles são meus amigos, tá? Tem outro. A Aline Fanelli tem um, esqueci o nome da galera agora. Tem outro. O Chacon tem um. Cada um vai ter uma informação picotada, telefoninho sem fio. E o presidente mesmo fala em um com que. Ah, o Hernan, né? Tô esquecido do Hernan. André Hernan tem outro. E o presidente mesmo, como é que vai falar o quê? Vai explicar o quê? Vocês entenderam o fio da meada desse vídeo? Vocês entenderam o quanto é insatisfatório para os amigos que foram lá para Curitiba, né? Como eu citei aqui dois, Gabriel Sá, Marcelo Braga, foram lá para Curitiba e saíram de lá depois só com a coletiva do Crespo, porque ninguém do São Paulo falou, nem os jogadores. E de novo, isso aqui não é um ataque à assessoria de imprensa do São Paulo. Não é um ataque à assessoria, faz um trabalho primoroso, faz um trabalho muito bom, são muito competentes naquilo que eles fazem. Só que é um ataque à diretoria do São Paulo, ao senhor Carlos Belmonte e ao senhor Júlio Casares, que precisam colocar a cara. Bota a cara. Bota a porcaria da cara. Fala pro torcedor o que está acontecendo. Explica pro torcedor do São Paulo o que acontece. Por que vocês venderam o Matheus Alves por uma quantia insignificante? Por que vocês estão vendendo o Lucas Ferreira por uma quantia insignificante? Por que vocês estão vendendo o Henrique do Carmo por uma quantia insignificante? Por que vocês vão ceder o Jandrei pagando metade do salário? Quais são os reflexos de uma porcaria de uma eliminação da Copa do Brasil para um time de Série B? Senta na merda da cadeira e fala. Não é difícil. A Leila mostrou como é que faz. Aliás, a Leila falou de pé, né? Tenham culhão. Coisa que o Anderson Barros teve e a Leila teve. O palmeirense que tá lá, ele pode estar puto da vida com a Leila, ele pode estar puto da vida com o Anderson Barros, ele pode estar puto da vida com o Abel Ferreira, mas ele sabe o que a diretoria dele pensa. Ele sabe o posicionamento da diretoria dele. O torcedor de São Paulo não sabe. O torcedor de São Paulo vive de recadinho. E de novo, para deixar bem claro aqui, eu não estou criticando nenhum colega que seja. Não estou criticando nenhum colega. Estou falando que é assim que as coisas funcionam. É assim que são feitas as apurações do São Paulo. Eu falei aqui, eu expliquei aqui para vocês, estou dando uma aula de jornalismo aqui para vocês. São 9 pessoas no departamento de futebol. Aliás, são 7, né? 7 ali, bem ou mal. Né? Com mais 2 da diretoria. Que eu estou colocando o Henry lá, o Rassis lá, que é o vice. Então você tem 9 fontes para atender aí 12, 13 setoristas. Cada um fala assim, se um fala assim, nós vamos contratar um vermelho. Né? Fala para mim. Aí vai lá no UOL e fala assim, não, nós vamos contratar um amarelo. Já deu diferença. Já é uma informação diferente. E na boa, quando você tá na boa, quando você tá ganhando, quando você tá, ganhando título, tudo bem, não faz tanta diferença assim no final, entendeu? Agora, num momento de crise, num momento de informação desencontrada, de saída de jogador da base, algo que a torcida... Opa, a tosse tá feia. Algo que a torcida do São Paulo abomina, cara, não pode ter ruído, cara. Entendeu? Não pode ter ruído. Não pode. É o básico da comunicação, isso. É o básico. É o básico. E que inveja do Palmeiras, onde o dirigente, depois de uma eliminação, senta na cadeira e atende jornalista. Que inveja. Que inveja. Coisa que quase nunca aconteceu no São Paulo durante a gestão Casares. Quase nunca. Bota a cara, explica. Falei isso aqui no vídeo do Textor, lá do acordo com o Grego. Tá tomando chapéu, não tá, muito ruído. Explica, senta, explica. Já falei, não precisa ser para todo mundo. Não precisa. Aliás, isso para mim já seria utópico.
Mas chama alguém e fala. Tenha voz, você falando. Não posta numa rede social que não adianta nada. Não adianta bolufas. Porque você não é celebridade, Casares. Você não é a Virgínia, pô. Você é presidente do São Paulo. Você precisa falar. Você precisa explicar as coisas. Você fala para uma nação de quase 20 milhões de pessoas. Já que você quer ser político. Então, que inveja do Palmeiras. Tá? Que inveja do Palmeiras. Que inveja. Que aula de gerenciamento de crise que a Leila Pereira deu pro Casares. O duro vai ser o de sempre, né? Ele não vai aprender nada. Não vai mudar nada. Porque ele não se importa. E você, torcedor do São Paulo, você se importa? Fica a dúvida. Beijo do gordo, tchau. A gente volta com o momento com mais informações.